Está no ar o debate Correio Brasiliense nas eleições 2018 com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Obrigada pela presença, Ibanez Rocha e Rodrigo Hollenberg. Obrigado também a você que nos assiste e nos acompanha nas redes sociais para decidir o seu voto. Estamos no Twitter, no Facebook e no YouTube, nos canais do Correio Brasiliense em transmissão simultânea. Use a hashtag DebateCorreio para marcar o seu comentário nas redes. Você também pode acompanhar este debate no correiobrasiliense.com.br. Esse encontro terá 4 blocos. O primeiro com perguntas dos jornalistas do Correio Brasiliense, o segundo e o terceiro serão de confrontos diretos entre os candidatos e o quarto e último bloco com as considerações finais de cada um. Vamos ver as regras em detalhe da primeira parte. Na primeira parte do debate, os jornalistas do Correio Brasiliense, Helena Mader, Denise Rotenburg, Vicente Nunes e Paulo Silva Pinto, perguntam aos candidatos, que terão 1 minuto e meio para responder. O jornalista que fez a pergunta comenta. E o candidato terá então mais 45 segundos para complementar a resposta. Serão 2 rodadas neste bloco. Agradecemos mais uma vez aos 2 candidatos aqui presentes e eu peço que os tempos sejam respeitados. Sobre o direito de resposta, uma comissão vai analisar os pedidos que serão dados apenas em casos de ofensa pessoal. Veja as regras. Advogados e a direção do debate formam o comitê julgador. O direito de resposta deverá ser pedido somente pelo candidato durante o intervalo. E, se for concedido, o candidato terá 45 segundos para se manifestar e deve se ater estritamente ao tema que motivou o pedido. Aos candidatos, eu reitero que o direito de resposta será concedido apenas em casos de ofensa pessoal. Vamos começar. De acordo com o sorteio prévio, o primeiro a responder é o candidato Rodrigo Hollenberg. As perguntas dos jornalistas do Correio Brasiliense. Eu convido a jornalista colunista de política, Denise Rotenburg, do Correio Brasiliense. Denise, por gentileza, muito obrigada pela presença, Denise. Boa tarde, Simone. Quer dizer, boa noite já, né? Boa noite, Simone. Boa noite, candidatos. Bom, a minha pergunta, como a Simone já adiantou, é para o candidato Rodrigo Hollenberg. Ao longo dos 2 primeiros anos do seu governo, houve uma redução expressiva do número de comissionados. Mas depois, esse número voltou a subir. Nós chegamos ao primeiro semestre de 2018 com um aumento de 371 pessoas comissionadas, muitas sem concurso. Por que isso num ano eleitoral? Olha, Denise, nós tivemos o cuidado de reduzir já no início do governo 18 secretarias e reduzimos mais de 4.500 cargos comissionados de livre provimento. Era uma necessidade porque o Distrito Federal estava com seus limites de gasto com pessoal extrapolados em função da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tão logo saímos da Lei de Responsabilidade Fiscal, passamos a fazer concursos. Nós já contratamos, para você ter ideia, mais de 10.000 servidores na saúde. Só esse ano nós contratamos já mais de 3.500 servidores na saúde. Contratamos na educação, estamos contratando na segurança pública, no sistema socioeducativo, no sistema penitenciário, melhorando a qualidade dos serviços públicos no Distrito Federal. E temos o compromisso de contratar mais, né? Especialmente no ano que vem, vamos contratar os professores de atividades específicas, monitores, orientadores, vamos contratar também bastante na saúde, vamos contratar na segurança pública, estamos realizando concurso público e este aumento de cargos comissionados, com um aumento de gasto irrelevante em relação ao gasto total, que está diminuindo o gasto de pessoal a cada ano em relação à receita total do Distrito Federal, por isso que saímos dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, é para atender a população, né, em áreas importantes para o atendimento da população, para que tenha um serviço público de qualidade. Mas essas contratações foram justamente para as administrações regionais. Não vai contra essa sua ideia de colocar comissionados? Essa ideia de colocar comissionados, essa colocação de comissionados, não vai contra a sua ideia e o seu projeto de profissionalizar as administrações regionais? Não vai, Denise, porque nós já estamos iniciando o processo, já iniciamos o processo para a realização de concurso público para as administrações regionais. Vamos contratar gestores
para todas as administrações regionais. E só pudemos fazer isso este ano porque saímos no ano passado dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora já é possível fazer isso e estamos fazendo. Agora, enquanto não podemos fazer isso, nós estamos contratando comissionados. Se você for ver, são para cargos específicos importantes para garantir a boa qualidade da prestação de serviços, inclusive prestando contas disso ao Ministério Público. Tá certo. Muito obrigada, candidata. Obrigada, Denise. Muito obrigada. Eu convido agora a repórter especial do Correio Brasiliense, Helena Mader, para fazer a próxima pergunta. Helena, por gentileza. Boa tarde. Boa tarde, candidatos. Candidato Ibanez, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública contra o seu escritório por conta do pagamento de mais de 3 milhões de reais em honorários advocatícios. Os procuradores argumentaram que o dinheiro que foi usado para esse pagamento, o dinheiro saiu do Fundo de Desenvolvimento da Educação. O senhor sempre baseou a sua defesa nesse caso no entendimento de que o STJ tinha uma jurisprudência que permitia esse pagamento. Acontece que ontem os ministros do STJ mudaram esse entendimento e adotaram a tese de que não é possível haver o pagamento de honorários advocatícios com recursos da educação. Com base nesse novo entendimento, o que o senhor pretende fazer? O senhor vai devolver esse dinheiro ou vai até o final recorrendo? Bom, em primeiro lugar, foi muito bem colocada a sua pergunta, porque você falou que até a data de ontem, esse pagamento era decidido como legal pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, na data em que eu recebi, ele estava decidido como legal, inclusive no processo em que eu advogo juntamente com a filha do governador, excelente advogada que nós temos no nosso quadro, que chama-se Gabriela Hollenberg. Então, a partir daí, eu acho que o entendimento está errado, ela viola a Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia e da OAB, que permite a retenção dos honorários. De qualquer modo, e o que importa melhor nisso, é dizer que ontem o STJ também decidiu que os honorários são devidos, só que devem ser pagos de outra fonte através dos municípios. Então, meu recolhimento ele é legal. A fonte é que o município se equivocou. Então, quando eu fui contratado, eu estava dentro da legalidade, eu estou dentro da legalidade e do mesmo modo que o Ministério Público vem recorrendo, nós também, advogados, vamos continuar recorrendo porque entendemos legítimos os nossos honorários. Por quê? Porque a União deixou de pagar esses recursos aos municípios que contrataram legalmente os advogados, que foram buscar os recursos do Fundef, que foram sonegados a essas crianças ao longo de anos e que somente com a atuação dos advogados privados foi possível o recebimento. Então nós vamos continuar recorrendo, vamos até o Supremo Tribunal Federal. Mas eu tranquilizo toda a população, Helena, e a todos vocês, eleitores. Nesse caso, eu já dei garantias reais de que, em sendo julgado ilegal, os valores serão devolvidos aos cofres e eu tenho condições para fazer isso. Agora, nessa mesma ação, os procuradores questionaram também o valor desses honorários, que eles classificaram como exorbitantes e definidos sem nenhuma justificativa plausível. Houve abuso no valor que o seu escritório fixou? Não, o percentual foi de 8%, dentro da margem da legislação, que permite que você cobre entre 10 e 20. Eu cobrei um valor abaixo do valor. Eram recursos que estavam bloqueados na ordem de 42 milhões de reais do município de Jacobina, e esses valores eles foram empregados pelo município em diversas obras que estão lá realizadas. O governador, inclusive, já mandou uma equipe sua lá para filmar as obras, vai encontrar todas as obras feitas. Então, esses recursos foram destinados ao município. E os meus honorários estão dentro da margem. E eu tenho todo o direito de cobrar aquilo que eu acho que é devido. E o município contratar dentro da legislação que permite. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso. Esse questionamento quanto a esse superfaturamento não existe. O serviço foi prestado e foi entregue ao município. E está lá, os recursos foram investidos totalmente, integralmente no município de Jacobina. Obrigada, Helena, pela sua participação. O próximo a fazer a pergunta agora é o editor executivo do Correio Brasiliense, Vicente Nunes, que já está chegando aqui. Obrigada, Vicente. Oi, Simone, obrigado você. Boa noite, candidatos. A minha pergunta é para o senhor, candidato Rodrigo Hollenberg. O seu partido, o PSB, declarou apoio ao presidenciável Fernando Haddad, mas o senhor, que sempre teve uma postura bem progressista, se omitiu, optou pela neutralidade. Por que essa posição? Porque o senhor está com medo de perder votos? Eu queria lembrar que no dia 2 de agosto, último, no seu Twitter, o senhor disse: não existe neutralidade na política. É verdade, não existe, eu não estou neutro e não estou omisso. Eu tomei uma posição corajosa, uma posição de independência. O que nós estamos vendo é uma radicalização crescente na política brasileira, uma intolerância cada vez maior. Vejo as famílias brigando
Até na minha família, que é uma família grande, muito unida, vejo as pessoas perdendo a paciência e brigando em função dessas disputas políticas. Amigos estão se distanciando em função disso. E o meu grande objetivo nesse momento é unir Brasília, é unificar Brasília em torno dos seus grandes objetivos. O desenvolvimento econômico com distribuição de renda, a melhoria da qualidade dos serviços públicos, a melhoria da qualidade de vida da população. E num momento como esse, tomar partido por alguma candidatura significaria contribuir para esse processo de radicalização política na cidade e no Brasil. Agora, quero reiterar os valores que me acompanham desde sempre. A defesa intransigente da democracia, a defesa dos direitos humanos, o respeito à diversidade, o respeito a uma cultura de paz, o respeito à redução, à luta pela redução das desigualdades sociais, o combate à corrupção, que são valores que me acompanham desde sempre. Eu posso dizer, Vicente, que eu sempre tive uma trajetória muito coerente na minha vida pública e vou permanecer seguindo esses mesmos valores. E quero dizer que meu grande objetivo nesse momento é unir Brasília em torno dos seus grandes objetivos. Candidato, em última instância, o senhor que está atrás das pesquisas, para tentar virar o jogo, o senhor poderia apoiar Jair Bolsonaro, do PSL? Não, a minha posição é muito clara. É uma posição de independência. Não vou apoiar nenhum candidato e não vou apoiar nenhum outro candidato, porque qualquer posição minha nesse momento significaria uma radicalização do processo político no Distrito Federal. E o que nós queremos é unificar a cidade. Agora, quero reiterar mais uma vez os valores que me acompanham desde sempre. A defesa da democracia, a cultura de paz, o combate à corrupção, o respeito à diversidade, a tolerância. Queremos construir, e tenho convicção, que o Brasil e Brasília terão sabedoria, serenidade e equilíbrio para construir alternativas para essa divisão que tanto mal faz ao país. Ok, muito obrigado. Muito obrigada, Simone, Vicente, obrigado pela sua participação. E eu chamo agora, eu convido a se aproximar Paulo Silva Pinto, editor de Política e Economia do Correio Brasiliense, que vai perguntar ao candidato Ibanez de acordo com o nosso sorteio prévio. Bem-vindo, Paulo. Boa noite. Candidato, o senhor tem entre os seus apoios antigos o pastor Brunelli, da famosa Oração da Propina, o Tadeu Filipelli, que chegou a ser preso e foi derrotado nas urnas, né? Entre os apoios mais recentes tem o Rogério Rosso, que o acusou de crime eleitoral, os apoios do segundo turno, né? O Rogério Rosso, que o acusou de crime eleitoral e o chamou de coronel. Essas pessoas vão ter cargos no governo caso o senhor seja eleito governador? De maneira nenhuma, nenhum deles terão cargos no meu governo. São pessoas que estavam lá no MDB quando eu cheguei. O Brunelli, inclusive, foi representado por mim na época que eu estava na OAB, pela perda do seu mandato. O Filipelli perdeu as eleições exatamente por não corresponder ao anseio da sociedade, da comunidade do Distrito Federal nesse momento. E é o que eu digo, o fato de eu estar afiliado a um partido político que tem pessoas que se envolveram em casos de corrupção não quer dizer que eu vá ser corrupto. Eu mesmo trouxe aqui e mostrei para todos vocês diversas fotografias onde o governador aparece ao lado de Tadeu Filipelli, aparece ao lado de Agnello, aparece ao lado de Antony Garotinho, aparece ao lado do ex-presidente Lula, e nem por isso o governador Hollenberg é corrupto por isso. Então, eu estou em muita tranquilidade para dizer o seguinte, eu vou fazer uma política voltada para a população do Distrito Federal, respeitando o Poder Judiciário, o Ministério Público em todas as suas decisões e contando que eles, instituições livres, limpas, que estão hoje utilizando dos serviços muito bem prestados da Polícia Federal, da Polícia Civil, eles vão conseguir apurar todos os crimes de corrupção e vão colocar todos os bandidos na cadeia. Certo que todos terão o direito da ampla defesa, do contraditório, da contratação de bons advogados e, após a condenação, cada um vai cumprir a sua pena no local devido, cada um com a sua consciência. Então, eu estou muito tranquilo com a minha, não tenho dentro desses apoios nenhum receio. O Rosso veio me apoiar, trouxe propostas e as propostas foram aceitas pela nossa candidatura. Tá. O senhor já fez vários compromissos, já firmou vários compromissos em cartório, inclusive o compromisso de não receber salário como governador. Isso que o senhor acabou de dizer, que não nomearia nenhuma dessas 3 pessoas, e talvez outras, o senhor seria capaz de firmar esse compromisso também em cartório para deixar a população
segura dessa sua intenção? Não tenho problema nenhum de firmar em cartório, mas fica aqui o meu compromisso com a população e com os eleitores do Distrito Federal, que ninguém que esteja condenado ou respondendo a processos por corrupção vai ser nomeado no meu governo. Eu estou tranquilo com a minha consciência, quero fazer um governo com pessoas limpas, de mãos limpas, mostrando para o Distrito Federal e para os eleitores que é possível, sim, fazer política de boa qualidade, política voltada para a social, voltada para aqueles que mais precisam, trazendo saúde, educação, segurança, transporte público de qualidade e, principalmente, uma geração de empregos consolidada para que o Distrito Federal saia dessa dificuldade por que vem passando. Muito obrigada, Paulo. Eu agradeço a todos os jornalistas do Correio Brasiliense que participaram desse primeiro bloco. Obrigada aos candidatos. Também a primeira parte desse debate está encerrada e no próximo bloco os adversários se enfrentam. Candidato pergunta para candidato sobre temas sorteados aqui ao vivo. Este encontro, para ajudar você a decidir o seu voto, está em todas as redes sociais, no Twitter, no Facebook, no YouTube, em transmissão simultânea nos canais do Correio Brasiliense. Use a hashtag DebateCorreio para marcar o seu comentário, a sua opinião. E a gente volta em instantes.